que o bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença, para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, ah, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito, e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco
protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. E o povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola. No tempo da escravidão a cebola era o principal alimento. Por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. É terrível quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água. Enfim, Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além.
Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas.
porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo, vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los, o que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gil? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês. Mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou
exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos... e os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem buscar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso, não é João, é Jesus. É um texto dito pelo próprio Mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que Ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para estabelecer bem os papéis. É a experiência do enfrentamento. Isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita que jamais será questionada. Não, não é assim não. A relação mãe e filha, se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo, a paz não chega. Porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa, quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu, porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. Eu me lembro direitinho.
O dia que porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe. A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar, né? E eu me lembro que isso é muito cultural, a gente vem de uma família, de uma estrutura cultural matriarcal, onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência, e eu falei com a minha mãe, mãe, eu amo tanto a senhora, mas eu sou também capaz de odiá-la. Aí a gente leva aquele susto, um filho odiar sua mãe. Não o ódio no sentido de querer matar, jogar pela janela, não é isso não. É no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição. Quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo que você gostaria de ter o direito de se libertar. Então, mãe, a senhora é um território sagrado, mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim. Aí, minha gente, parece que uma espada corta o coração dos dois, né? Mas a ressurreição que vem depois, porque você se desobriga, você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece. Mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado, mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo. A senhora escolheu viver assim, essa não é a minha escolha. Então a gente precisa continuar se amando, a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo em um profundo respeito um pelo outro. É assim. Quando Jesus fala que ele trouxe este embate, essa espada, não é para nos separar uns dos outros, não. É para nos unir do jeito certo. Porque às vezes uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos. A gente precisa se livrar das visões ingênuas. Essa pessoa é perfeita. Olha como nosso amor é lindo. Aí isso dura 2, 3 anos até que os príncipes retiram as máscaras e você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado. Então, retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos e aí você começa a ter, de fato, um terreno palpável onde o amor é possível. Sim, pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos, muito edificantes, muito interessantes. Ah, mas então eu a partir de agora vou contestar tudo. Não é assim não. Seja sábio. Começa a identificar o que na sua vida precisa ser enfrentamento. Muitas situações não se resolvem é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda. Mas a gente não faz do jeito certo, porque a gente reclama toda hora. Toda hora a gente reclama, a gente grita, mas a gente não faz o enfrentamento. O enfrentamento é quando você marca a hora, lugar, senta todo mundo na mesa, ou senta você e seu marido e fala, olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é justo comigo, não é justo com seus filhos, e se você não tomar uma decisão, nós agiremos. É igual ser agredido, né? Tem gente que vai se acostumando com a agressão, vai se acostumando com a agressão, vai sendo agredido a vida inteira e se acostuma com a condição de vítima. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo. Que às vezes a agressão não é um tapa, não é um chute, não. É uma palavra, é um olhar, é uma postura, é um jeito de interpretar. Então, se eu interpreto o outro como um eterno território onde eu posso manifestar todas as minhas iras, onde eu posso despejar todos os meus excessos, e ele se acostuma a ser isso, eu estou agredindo de maneira muito cruel, tão cruel quanto dar um tapa. Então, se a gente não rompe com se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece, é bem provável que a gente morra sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar. Aí Jesus continua. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. A gente pode no primeiro momento pensar que Jesus está carente aqui, né? Ah, ele só quer o amor todo para ele. Não, isso também é visão ingênua. Vamos superar essas visões ingênuas. Aqui, o amor que Jesus está falando refere-se
a capacidade de nós tomarmos tudo o que ele nos ensina e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Que meu pai e minha mãe, por serem marcados pelo pecado, me ensina muita coisa errada. Ah, mas me ensina muita coisa errada. Com o próprio exemplo dele dentro de casa. Quantos de nós, você que está me assistindo, pode dizer isso? Quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa? E não precisa ir muito longe para ver a perdição do mundo. Às vezes está ali dentro, com uma falta de testemunho, com uma falta de honestidade, com uma falta de verdade. Os vícios que nós criticamos tanto dentro, que estão presentes pelo mundo afora, às vezes estão aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, sendo promovidos por pessoas que nos amam. Estamos aqui para mais um momento de espiritualidade, oportunidade de dar um alimento à nossa alma. A vida, ela nos oferece muitas situações, muitas realidades que são naturalmente espirituais. Nós temos a religião como um lugar privilegiado da espiritualidade, mas nós também sabemos que as religiões não conseguem segurar a espiritualidade. E é muito bom a gente perceber que nós podemos ter uma vida espiritualizada, que nós podemos fazer opções que nos coloquem dentro de um eixo de vida espiritual. E é até interessante porque a maturidade espiritual que nós podemos experimentar a partir das religiões, seja qual for a sua, a mim fala o cristianismo, a mim sempre foi muito especial conhecer Jesus, fazer dele uma experiência, o cristianismo como uma espiritualidade, uma religiosidade que me propõe uma espiritualidade muito encarnada, um amor a Deus que se manifesta o tempo todo ao amor ao próximo, que se manifesta no amor ao próximo. Essas realidades que se intercalam, né? Quanto mais eu amo a Deus, mais eu tenho condições de amar as pessoas. É por isso que nós podemos sentir e identificar o nosso crescimento espiritual assim. Eu sei que não existe uma régua para a gente medir o quanto a gente já é espiritualizado, o quão a gente já é espiritualizado. Mas há um indicativo interessante, que é você perceber o quanto de você já existe, já está disposto a amar as pessoas que passam pela sua vida, a viverem com elas uma experiência de comunhão, de solidariedade. É muito bom a gente identificar que a nossa maturidade religiosa nos deu maturidade espiritual. Eu costumo dizer que, aliás, sobre isso eu escrevi hoje, né? Os nossos filhos são bem mais livres do que nós. Quando eu falo os nossos filhos, é porque eu me coloco nessa história. Eu não tenho filho biológico, mas eu acompanho tantos pais, tantos amigos, e mesmo na minha casa, na minha família. A nossa geração, ela se submeteu ao processo religioso muito porque os nossos pais nos obrigaram. Os nossos filhos, essa geração mais jovem, é uma geração bem mais livre para dizer isso não me serve. De maneira que hoje, muitas vezes, falo a partir do cristianismo. O cristianismo que os nossos filhos muitas vezes rejeitam não é o cristianismo que foi proposto e vivido por Jesus, mas é essa caricatura que às vezes nós transformamos, nós fazemos virar. De maneira que, se a gente propõe o que Jesus de fato propôs, sem os acréscimos e as nossas deformações, dificilmente uma pessoa se recusa até mesmo a reconhecer a grandiosidade do que Jesus propôs.
Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Por isso que eu sempre penso, reflito e faço questão de que o meu discurso religioso o tempo todo recorde as pessoas disso. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir. Nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento, para que a gente nunca se perca dessa verdade. Não existe como amar a Deus sem ter também um amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você. Aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa. Pessoas que são muito diferentes de nós, muitas vezes marcadas por uma história pessoal difícil. Quanto mais eu estudo o ser humano, minha gente, mais eu tenho paciência em compreender os nossos processos. Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também. Não que eu tenha deixado de ser, né? O tempo todo eu identifico em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir, que eu preciso fazer ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito e também nos alegram da mesma forma. Claro, com proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil. Não é fácil. Como é difícil você ter que lidar com você. Como é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece à nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso. É a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso para mim é busca espiritual. Claro que para mim passa pela vida religiosa porque eu escolhi ser padre, eu escolhi ser um líder religioso nos dias de hoje. E eu quis esse encontro com vocês hoje, porque hoje nós estamos celebrando o Dia de Todos os Santos. Se você não é cristão, você me permita falar do que significa para nós, cristãos, ser santo. É claro que toda vez que nós falamos de santidade, a primeira imagem que nos ocorre é essa visão tradicional dos santos nos altares, nas igrejas, nos procissões, nos andores. Mas eu gostaria que você pensasse comigo o conceito de santidade um pouco antes disso, porque ali nós estamos vendo um resultado da santidade que nos foi apresentado inclusive com características da cultura de cada época. Eu quero que você pense o conceito de santidade hoje. De que forma nós podemos nos aproximar desse conceito e ele fazer sentido para nós? Eu acho que você tenha uma forma de pensar a santidade muito semelhante à minha, que é muito próprio do que a gente escuta. Primeira coisa que nos ocorre, santidade não é uma coisa para nós. Foi para Antônio que virou Santo Antônio, foi para Francisco que virou São Francisco, foi para Clara que tornou-se Santa Clara, Teresa que virou Santa Teresa d'Ávila, Teresinha que virou Santa Teresinha. Mas e quando a gente precisa pensar a nossa santidade? Eu sei que, sem medo de errar, boa parte das pessoas com quem eu converso isso tem essa reação. Não, isso não é para mim. Estou fora disso.
não tenho jeito para isso, não combina comigo, não me imagino em cima desse altar, não me imagino dentro dessa igreja ou sendo carregado no andor. Esqueça isso. Esqueça isso. Eu convivo com pessoas santas, encontro pessoas santas o tempo todo, que nem sabem que são. Primeiro ponto para a santidade ser possível para nós: livrar-nos da pretensão de sermos perfeitos. De uma forma muito equivocada, em algum momento dessa construção cultural, religiosa, nós passamos a identificar santidade com perfeição. Eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações. Por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito? Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais, com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida. O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? Esse problema da perfeição é tão presente na cultura que, inclusive, ele determina muito as nossas relações amorosas. Na literatura está presente, né? Tristão e Isolda são um grande momento da literatura em que o mito do amor romântico. O que é o amor romântico? É o amor perfeito. É o amor do conto de fadas. É o amor das histórias buriladas, acabadas, para provocar-nos aquela sensação de eternidade. Nossa, como é lindo isso! Mas na hora que nós vamos viver, o amor é tão precário. Por mais que você ame, o amor é tão difícil. Ou eu estou mentindo? Ou não é assim para você? Para mim é. Toda vez que eu preciso amar, eu esbarro naquilo que em mim é coragem, mas esbarro também naquilo que em mim é fraqueza. Às vezes, por mais que eu ame, eu não consigo ser fiel. Por mais que eu ame, eu não consigo manter o compromisso. Por mais que eu ame, eu não sou pontual. Por mais que eu ame, eu acabo falando aquilo que não deveria falar. Por mais que eu ame, sem perceber, eu prejudico a pessoa que eu amo. Então, toda vez que eu estou diante do mito do amor romântico, do amor perfeito, eu identifico que ele não me serve. Não é uma roupa que me veste confortavelmente. E às vezes as pessoas, porque não conseguem corresponder ao que espera de nós o mito do amor romântico, ou que espera de si o mito do amor romântico, desiste até do amor por causa disso. Ou então fica eternamente naquela ilusão de que vai viver uma experiência assim, linda, elaborada, terminada, como nós vemos nos romances, nos contos de fadas.
E a gente precisa reconhecer, eu não sou perfeito. Mas mesmo assim eu sou incapaz de amar? Não. Mas há uma forma de você aprimorar o seu amor, que nunca será perfeito, mas pode ser santo. É aqui que existem as conversões. É aqui que uma coisa se transforma na outra. E é lindo a gente perceber. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Em algumas traduções, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Não é o conceito de perfeição que serve à vida humana, mas o conceito de santidade. O santo não foi uma pessoa perfeita. Teresinha não foi uma mulher perfeita. Francisco não foi um homem perfeito, mas foram santos. Significa que eles conseguiram, nos recursos que tinham, a partir dos recursos que tinham, elaborar cada vez mais, de uma forma mais aprimorada, aquilo que eles podiam ser. Hoje mais cedo eu falava, numa live que eu fiz com uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, eu falava que o conceito de vida cristã está muito ligado à filosofia de Heráclito. Você não tem obrigação de saber quem foi Heráclito, mas foi um dos primeiros filósofos dos que influenciaram profundamente o pensamento ocidental. Heráclito tinha um conceito muito interessante, que é o de vir a ser. O movimento. E é interessante porque Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Que toda vez que a gente entra, o rio já é outro. Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo movimento, e ele vai vindo a ser. Um constante processo de vir a ser. A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Também na live de hoje eu falava de que o grande desafio nosso, líderes religiosos nos tempos de hoje, é recordar a nossa dimensão sublime. Nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar tudo aquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. A santidade não é possível aos mentirosos, e Jesus foi muito duro quando falou sobre isso. Quando ele fez a crítica dos religiosos de seu tempo, quando ele foi absolutamente incisivo em dizer: a hipocrisia é um grande impedimento para a vida em Deus. Falou com outras palavras, claro. Na hipocrisia, eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer, ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. A vida de santidade, que não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca, de cultivo, para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Então vamos reconectar isso daqui. Vida de santidade não é vida de perfeição, mas é vida de busca pela verdade. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei os defeitos que eu tenho, mas preciso saber ainda mais. O
Porque quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos, quanto mais você toma posse dos seus defeitos, maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante. Onde existe alguém querendo ser melhor, onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável, que lhe puxa para baixo, todo um contexto, toda uma ambiência é favorecida. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo, ser cooperativa, deixar de lado a fofoca, deixar de lado o preconceito, o ambiente de trabalho fica ótimo, fica muito melhor. E ali existe uma busca. Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não. Elas continuam errando. Só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida. Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair. Então, se eu tenho a tendência à fofoca, toda vez que a minha língua coça para falar, eu posso até começar, mas de repente, meu Deus, não é isso que eu estou querendo para mim. Toda vez que eu exponho a vida de alguém, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa. O que me agrega como ser humano falar mal de alguém? Isso é vida de santidade. Quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros, mas você escolhe não falar. Tá vendo? Você não está perfeito, mas você está atento às suas imperfeições, para que elas não prevaleçam, para que elas não fiquem muito maiores do que você, para que você não fique minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor. Sabe, minha gente, o mais triste de viver na imperfeição, ser vítima dela, é porque a gente pouco experimenta a satisfação de ser quem somos. Que não se engane, aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo, nenhuma vontade de ser melhor, não faz nenhum esforço para superar aquilo que nela é precário, não se iluda. Essa pessoa está construindo um lugar de muita infelicidade. Pode ser que nem demonstre, mas a infelicidade já está ali. Toda vez que você ler um comentário maldoso, que alguém deixou ali, seja numa rede social, hoje é o lugar em que as pessoas mais manifestam essa crueldade, essa maldade, não rebata não. Não retruque, não entre na briga, sabe por quê? Deve ser muito triste ser aquela pessoa. Da mesma forma como em muitos momentos é triste ser quem eu sou. Quantas vezes também foi triste ser quem você é? Quantas vezes você teve dificuldade de morar em você? Foi penoso. E quem olhava de fora não imaginava quão desconfortável estava ficar ali em você. E porque estava desconfortável ficar em você, o que você fazia? Jogava pedra para todos os lados, chamava atenção. Que também assim acontece. Quando eu estou infeliz, às vezes eu tenho uma necessidade de ver as pessoas infelizes também. Eu estou revisando um livro meu que eu vou lançar agora no início do ano, que se chama A Hora da Essência. E há um momento em que essa pessoa que precisa viver a hora da essência, porque ela sabe que vai morrer, ela precisa reconhecer os momentos da vida em que ela não foi capaz de ser infeliz sozinha. Quando a sua infelicidade foi tão grande, quando o seu ódio foi tão grande, quando o seu ressentimento foi tão grande, que ela não coube dentro dela. E aí ela fez a pior coisa que uma pessoa pode fazer quando está sofrendo. Querer que todos que estão ao redor sofram também.
Você poderia dizer assim: nossa, mas como uma pessoa é capaz de fazer isso? Eu lhe desafio a pensar: quando você já foi capaz de fazer isso? Porque eu já fiz isso. Não tenho nenhum receio de admitir aqui para vocês que, em alguns momentos, o meu sofrimento foi tão grande que eu queria que todo mundo que estivesse ao redor sofresse também. Sabe por quê? O sofrimento, quando não é vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna cruéis. Mas o sofrimento, quando vivido na perspectiva da santidade, ele nos torna solidários e fraternos. Imagine uma situação muito simples, só para você entender o que eu estou dizendo, entender um pouquinho melhor. Digamos que o voo que você iria embarcar agora, ou o ônibus que iria sair agora, deu problema só com a sua passagem. Você olha para o lado e você sai perguntando: o seu está certo? Deu problema com o seu? Reconheçamos. Tudo o que a gente quer é encontrar alguém que esteja vivendo o mesmo problema que a gente. Porque é uma forma que a gente tem de despejar aquilo que não está cabendo dentro de nós. É uma forma de pensar: não é só comigo. Sim, às vezes, quando eu estou infeliz, eu não moro bem dentro de mim e eu me torno um péssimo vizinho para as pessoas. Estou falando dessa casa aqui, minha gente. Eu não estou falando da casa de paredes que eu tenho, que você tem e que agora nós estamos cada um nela. Não. Eu estou falando dessa casa que é corpórea, que é espiritual, que é emocional, que às vezes, porque eu não estou feliz dentro dessa casa, eu saio por aí fazendo de tudo para que as outras pessoas também não se sintam. Aí eu vou lá, falo mal do cabelo dela, falo mal da foto, falo que ela está gorda, eu falo que ela está magra, eu falo que ela fez aquilo para aparecer, eu falo porque de alguma forma eu quero que a minha infelicidade se manifeste. A gente tem até uma expressão, né, que ela é muito popularesca, que gente feliz não incomoda. Mais ou menos. Tem gente feliz que às vezes a gente está feliz e incomoda. Mas eu falo disso. Quando você percebe que você está no eixo da sua verdade, que você está convivendo bem com você se torna muito mais um instrumental de favorecimento à vida do outro do que um instrumental de obstáculo. Quando eu estou feliz e bem acomodado no corpo que eu tenho, no corpo que eu sou, na vida que eu escolhi viver, eu fico mais fácil para as pessoas, eu fico uma pessoa mais simbólica, menos diabólica, mais atenta àquilo que eu posso melhorar para o mundo afora. É tão bonito isso, minha gente, quando nós descobrimos que o fato de você viver bem em você lhe faz querer promover isso também em quem passar na sua vida. Isso é vida de santidade. É quando você descobre que você não é perfeito, que você não é perfeita, mas que você é convidada a buscar os recursos da sua humanidade para que você tenha condições de ajudar quem passar pela sua vida. Com uma palavra que você diz, às vezes, ou com o silêncio que você permite. Em muitos momentos, nós precisamos oferecer ao outro o que a gente tem de melhor. É aquele momento de esforço que você pensa: essa pessoa está passando pela minha vida agora, eu quero que ela receba o melhor de mim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada, eu precisei fazer um procedimento. Vocês sabem que eu enfrento esse problema no ouvido. Eu tenho uma doença chamada síndrome de Meniere, doença de Meniere. E existe uma possibilidade de fazer uma aplicação de corticoide no ouvido, intratimpânica, e precisa ir para um centro cirúrgico, aquela confusão toda. E eu fui lá, fui para o hospital para fazer, e de repente não tinha aprovação do meu plano ainda, e eu tinha pressa, que eu tinha que vir embora para Taubaté, que eu tinha uma live. E de repente eu me vi ali, já na sala de espera para ir para o centro cirúrgico, sem a possibilidade de ir, com toda aquela possibilidade de se desfazer tudo que eu esperava que iria acontecer. E aí estava diante de mim uma menina que entrou dentro. E sabe quando você vê que a pessoa te admira? E ela
Aline, o nome dela. Ela falou assim: ai, Padre Fábio, que emoção, que satisfação de ver o senhor de pé. E eu já falei: olha, me desculpe que eu não estou no meu melhor dia, não estou no meu melhor momento, obrigado pelo seu carinho, gostaria até de ter disposição, mas não estou, ponto. Não tratei mal, não fiz nada. Aí depois veio a menina lá de fora, que estava tentando melhorar a situação para mim, e eu falei a mesma coisa para ela: vou embora, não posso esperar, não sei o quê. Enfim, aí deu tudo certo. A Kelly, minha amiga lá no hospital, resolveu para mim, falou: não, padre, faz, depois eu vou resolver, tá bom. Eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, não consegui vir para Taubaté, não deu tempo. Fiquei por lá, fiz a minha participação lá na live. E depois que tudo terminou, gente, me deu uma sensação de fracasso. Eu não tratei ninguém mal. Eu tenho consciência disso. Eu tenho ficado cada vez mais atento a isso. Eu já tive muitos rompantes de raiva na minha vida, muitos, dos quais eu me arrependi amargamente. Eu sou muito a flor da pele, então eu me emociono muito rápido, eu me irrito muito rápido, eu amo muito rápido, tudo em mim muito rápido. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com as minhas emoções, porque eu posso ter uma explosão ali, do nada. Eu não tratei ninguém mal, eu tenho consciência disso. Mas como aquilo me fez mal? Eu fiquei pensando. Eu estava ali, aquelas pessoas queriam me servir da melhor forma, só que existiam impedimentos técnicos para que as coisas acontecessem exatamente como eu queria. Faltou uma programação minha, talvez, de ter avisado antes que eu precisava fazer aquilo. E o que eu ofereci àquelas pessoas não foi deselegante, não foi deseducado, mas eu tinha consciência de que não foi nada do que eu poderia oferecer. Eu pergunto para você, isso deveria me incomodar? Sim, a mim incomoda. E eu nutro sempre que posso esse desconforto, sabe por quê? Porque quando a situação começar a se configurar de novo diante de mim, eu me lembro, opa, um dia eu agi assim e me arrependi. Naquele momento as pessoas estavam passando por mim, não sei se eu teria uma nova oportunidade de revê-las, e eu não ofereci aquilo que eu gosto de oferecer aos outros. No fundo do meu coração, eu não sou perfeito, mas eu quero, diariamente, viver o meu compromisso com a santidade, sem estereótipos, sem caricatura. Eu sei que eu não tenho cara de santo, não tenho postura de santo, mas aqui dentro eu quero ter um comportamento, uma forma de ser e de agir que me coloque no eixo daquilo que eu tenho de melhor. Então a Aline, quando ela entrou dentro daquele quarto, e ela visivelmente nervosa porque estava ali na oportunidade de me servir como enfermeira, quando ela veio aferir minha temperatura, minha pressão, eu não ofereci a ela o que eu tenho de melhor. Que é aquilo que a minha mãe me ensinou, que a religião me ensina todo dia, que é bom quando você é uma pessoa alcalina. Tem muita gente ácida. Os ambientes são emocionalmente ácidos, e o lugar ácido, ele é propício ao nascimento do câncer. O nosso estômago, quando ele está excessivamente ácido, quando você tem aquele refluxo, nada é mais desconfortável. E eu sei o significado do alcalino. Eu quero ser. Para mim, vida de santidade é isso. É o que o Evangelho hoje fala. O Evangelho hoje é comumente chamado como Sermão da Montanha. Tem frases lindas. Jesus fala assim: felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Naquele momento, o meu coração não foi pobre. Por quê? Que ele estava cheio de pretensões de que as coisas acontecessem exatamente como eu estava prevendo. Entrei no hospital às 3, tinha me programado que em meia hora eu faria o procedimento.
Às 5 da tarde, o médico, o Dr. Márcio Salmito, que é o meu médico, brincou comigo. Falou: padre, 5 horas eu te garanto que o senhor estará na Marginal indo para casa. Não. Quando foi 7h30 da noite, eu saí do hospital. A minha live era às 9. O meu coração não estava pobre. Ele estava cheio de planos e de projetos que eu julgava não poder perder. Felizes os mansos, o seu prêmio será a terra. Eu não fui manso. Em muitos momentos da minha vida eu não fui manso. Em muitos momentos eu permiti que a minha ira viesse à tona, que a minha pior parte se manifestasse, falasse por mim. Eu feria as pessoas, eu oferecia a elas aquilo que eu tinha de mais nocivo, de mais machucado, de menos purificado. Sim. A mansidão é uma virtude que, quando alguém que a possui chega perto de nós, imediatamente nós somos contagiados. Ser santo é isso, é você buscar no seu comportamento observar aquilo que lhe retira a mansidão. Porque em algum momento começa, em algum momento a ira vai tomando conta, você percebe que você vai sendo dominado pelo sentimento, que vai se avolumando, e se você vai nutrindo, e é por isso que é muito importante a gente ter do lado as pessoas que vão nos alcalinizando. Eu tenho assim, graças a Deus, Deus me deu a graça de ter uma equipe de trabalho. Deus me deu a graça de ter uma família aqui, que não é a de sangue. Eu não tenho nenhum receio de dizer que tenho na minha vida os meus vínculos que me fortaleceram foram muito mais de fora do que de dentro. Eu não estou pondo defeito em ninguém. Eu estou reconhecendo que a minha história é essa. Não posso inventar, não posso mentir, não posso dizer o que não aconteceu. Eu saí muito cedo de casa, a minha mãe é simbiótica comigo, uma simbiose maior, de maneira especial, com as minhas 2 irmãs que morreram. Mas em algum momento Deus foi suprindo, foi colocando pessoas na minha vida que me ajudaram a pensar, que me ajudaram a decidir. Então hoje a estrutura das pessoas que me rodeiam, que graças a Deus é uma estrutura antiga, é gente que me ama há muitos anos e que eu amo também há muitos anos. Aqui dentro dessa casa a intimidade ela é construída com muita verdade. Então, toda vez que alguém está percebendo que o meu pior está vindo para fora, vem cá e alcaliniza. A mesma coisa eu. Quando eu percebo que o pior das pessoas está sendo estimulado, eu vou lá com a minha presença e tento amenizar. Isso para mim é santidade. Isso é viver uma família. Isso é viver em santidade familiar. Nós não somos perfeitos, mas a gente busca. Toda vez que a mansidão está fazendo as malas para ir embora, a gente, opa, vem cá. Lamentavelmente, naquele momento do hospital, eu estava sozinho. E ali eu reconheci como que para ser uma pessoa melhor você precisa estar bem acompanhado. É claro, numa próxima oportunidade que coisa der errado, eu quero estar ali, eu mesmo ser o meu conselheiro. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é um conceito essencial à vida de santidade. O que é miserere? Sentir a miséria do outro. O sentimento, ou melhor, o coração misericordioso é aquele que abraça. Eu até estou com uma camiseta, né, que não sei quem foi que me deu. Amor em Ação. É velha essa camisetinha, tem. É um grupo que gostava de mim. Padre Fábio de Mello. Amor em ação, é isso aqui. Ter o coração misericordioso é você ter o amor em ação. Vida de santidade é isso. Eu não sou perfeito, meu amor não é perfeito, mas eu estou atento para que ele seja misericordioso. Quando eu vejo alguém sofrendo,
eu imediatamente sou arrebatado pelo sofrimento do outro. Mas eu não sou um mero espectador. Eu quero ser uma lança que entra lá onde sofre e tenta modificar alguma coisa, às vezes materialmente, quando nos é dada a oportunidade, né? Quantas vezes materialmente você se comove? Nossa, tem uma história essa semana eu escutei, não foi porque ele quis contar não, foi por acaso. O Everson, que trabalha comigo, foi lá na casa da Ziza levar um material do som da capela que estava aqui no tempo que a gente está fazendo a missa todo domingo. E ele falou que ele sentiu sede quando saiu da casa da Ziza e antes de pegar o carro para voltar para Taubaté, que é onde ele mora também, ele quis entrar no barzinho assim de frente para comprar uma água. E quando ele foi nesse barzinho, um senhor falou para ele assim: ô moço, eu moro em Guarapuava, eu e minha esposa, nós estamos aqui numa situação de miséria, a gente veio tentar a vida aqui em São José dos Campos, deu tudo errado. Será que o senhor pode me dar alguns reais para o senhor me ajudar a comprar essa passagem? O senhor não precisa nem entregar para mim. Se o senhor não achar que eu estou mentindo, o senhorzinho aqui do mercadinho está recolhendo dinheiro para mim. E na hora que tiver o valor, eu vou. Ele vai comprar para mim a passagem. Aí o Everson olhou para o senhorzinho concordou, falou: é verdade. E o Everson imediatamente identificou que ali existia verdade naquela história. O Everson não é um menino rico, trabalha, ajuda a família, tem uma ligação linda com a mãe, com a família, com os irmãos, ajuda todo mundo que ele pode, os amigos dele, eu sei que ele ajuda. Ele falou que naquela hora ele falou assim: eu atravessei essa rua, não foi para comprar água. Eu atravessei essa rua, foi para encontrar esse senhor e ver que ele tem uma sede diferente da minha. Tem sede de voltar para casa, tem sede de voltar a ser gente, de não ficar aqui nessa situação de insegurança, de instabilidade. E aí o Everson perguntou, né, quanto é a passagem? Ele falou lá, 400 e poucos reais que faltava para comprar para os dois. Ele falou: fica tranquilo então que o senhor já vai ter o dinheirinho, vou dar o que falta. Aí disse que esse homem não acreditava, né, porque ele não imaginava que alguém fosse ali se dispor a dar aquele valor todo. Aí disse que ele se ajoelhou, assim, num ímpeto de gratidão, ele se ajoelhou. Eu soube dessa história porque a gente estava falando de uma outra coisa, de quando nós estamos num momento achando que é para viver aquilo e de repente Deus nos mostra o outro lado. O que acontece num momento como esse? É um movimento de misericórdia. Quando você é uma lança, ultrapassa todas as camadas e chega ao centro, onde dói. Isso é essencialmente religioso. Isso é essencialmente espiritual. Às vezes nós podemos fazer isso materialmente, como meu amigo fez por esse desconhecido. Eu posso fazer isso do ponto de vista espiritual. Às vezes eu me deparo com algumas dores tão cruéis, tão difíceis de serem vividas e experimentadas na solidão. E aí eu faço o caminho da lança. Às vezes a primeira camada do coração de quem está diante de mim é cara feia, eu quebro ela. A segunda camada é a arrogância, eu quebro. Porque quando a gente está sofrido, a gente tem cara feia, a gente é arrogante, às vezes. A terceira camada, às vezes, é orgulho. A pessoa sabe que precisa, mas não quer. Você quebra aquele orgulho. E você vai com um sorriso, sem deboche. Não é um sorriso de deboche, é um sorriso de aconchego. E dizer: eu estou aqui. Você não está sozinho. Essa dor não é só sua. E aos poucos as camadas daquele coração permitem que a flecha que você é chegue ao centro, ao lugar que a pessoa precisa. Como é bom isso, minha gente. Não é porque o outro está vendo, não é para postar no Instagram, não. Aliás,
A vida de santidade não combina com essa publicidade que às vezes nós fazemos das nossas caridades. É para você saber. Deus lhe fez atravessar às vezes uma rua para comprar uma água para você descobrir que ali existia um homem com a sua esposa que queria voltar para casa. E você pôde materialmente contribuir para que ele voltasse. Aí você descobre que não era para você ir àquele barzinho, não era para você estar ali, e de repente a situação se fez. Eu costumo pensar que existem caridades que Deus só vai nos permitir fazer, eu e você. Algumas dores Deus vai lhe permitir ver. Tanta gente está ali, mas só você viu. É porque Deus quer que você faça. Sim. Misericórdia é isso. É quando você percebe que o seu coração é uma flecha que ultrapassa todos aqueles obstáculos que aquela pessoa está colocando e de repente você atinge. Você sente com ele aquela dor que era tão solitária passa a ser sua. Aquela dor que era tão solitária, tão sozinha, você acompanha. Isso é santidade, minha gente. E esse projeto não é para pessoas perfeitas. Eu não sei o quão você já foi machucado por compreensões equivocadas, que muitas vezes nos chegam pelos discursos religiosos. Quantas vezes você ouviu sobre Deus assim, meio do outro lado da rua, pensando, esse discurso não é para mim, isso é para os beatos que frequentam a igreja. Essa realidade não é para mim, é para o outro. Quantas vezes você se autodesprezou porque pensava que você era imperfeita demais para poder ser colaboradora, ser colaborador de Deus? Eu digo isso, sabe, porque tudo que eu falo para você, eu falo para mim. Quantas vezes na minha vida eu me desprezei. Eu acreditei na palavra dos que me desprezavam, dos que não acreditavam em mim. Essa semana eu desenterrei um sentimento. Eu sempre fui um menino assim, muito tímido, mas eu era aquele que promovia a graça sem que os outros percebessem, que era eu que estava fazendo. Então os amigos mais próximos me conheciam bem, assim, sabia que eu era meio debochado, irônico, mas eu não era aquele aluno que fazia o estardalhaço. E eu me lembro que o primeiro movimento que eu tive na direção da igreja foi logo quando eu precisei fazer minha crisma. E eu me lembro que eu fui convidado pela Laide, que é a mãe da Tânia, aquela que está sempre comigo, lá de Formiga. A Laide me convidou a ser catequista. Era estranho, né? Porque eu ia ser crismado e já era catequista. E eu me lembro que eu fiquei tão feliz com o convite, eu ia ajudar a conduzir o processo que eu estava participando, né? Ela viu em mim assim, sei lá o quê. Eu aceitei. E eu me lembro que eu tinha uma amiga lá em Formiga que estudava comigo, Ariadne. Mas ela nem sabe disso. Ela me disse, e na hora eu me lembro que a Ariadne era uma pessoa que, não sei se era Ariadna ou Ariadne. Eu só sei que eu fui todo feliz contar para ela, Ariadne, eu vou dar catequese. Ela olhou e falou, a pessoa menos indicada para isso. Ai, meu Deus. E eu me lembro que de vez em quando isso vinha na minha cabeça, mas essa semana veio muito. Porque eu fiquei pensando nos muitos processos em que eu não demonstrei, né, ser a pessoa certa. Ou porque as pessoas te olham apressadamente, ou porque elas de fato têm razão naquilo que estão dizendo. Não vem ao caso.
Eu sei que todas as vezes que eu me lembro, que eu preciso pensar de como foi difícil ultrapassar todos aqueles que não acreditaram em mim, a frase da Ariadne sempre me vinha na cabeça. Você é a pessoa menos indicada para isso. Eu escutei isso muitas vezes, quando entrei para o seminário, quando os meus amigos foram deixando de ficar no seminário e eu fui ficando, os que entraram comigo desistindo e eu ficando. Quantas vezes? Então eu sei muito bem o que você sente quando você não é reconhecida como uma pessoa indicada para ser de Deus, ou para ser um lugar de Deus, ou para ser um instrumento de Deus no mundo. E estou acostumadíssimo, eu não entrei pela porta da frente. E se hoje eu me sento à mesa, é porque eu sou teimoso, não é porque eu sou perfeito, sou teimoso. Eu não desisto. Eu sei que Deus acredita em mim, mesmo quando todos não acreditam. Eu sei que Deus espera por mim, mesmo quando os outros não esperam mais. Então, por isso eu tenho tanta facilidade de me identificar com os que não se sentem convidados à festa. Eu acho que por isso tanto eu quis esse momento hoje. Por isso eu quis tanto que a espiritualidade do dia hoje pudesse me colocar diante de você. Apesar de não sermos mais de 40 mil pessoas aqui no Instagram, não sei quanto temos no YouTube. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha. Como se você estivesse aqui, nessa minha salinha aqui, no meu escritório. Como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você? Porque você considerou o que você não tinha e esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição. Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de chegar? É com você. É com você que hoje, no dia de Todos os Santos, eu quero conversar. Eu quis conversar. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, a minha dedicação é encontrar os que geralmente não estão dentro da minha sala. Os que não entram na minha igreja. Os que não têm as vestes da festa. Eu não tenho dúvida de que o meu trabalho, o que Deus me pede, é encontrar os que há muitos anos eu não quis encontrar. Porque eu tinha aquela ilusão de que se eu estivesse com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar.
Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário, às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração nos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. E ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito, definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão divina. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje
no dia de todos os santos, a santidade também é sua. E que nós somos convidados a viver com um empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples, para que a nossa santidade seja, hoje e sempre, um projeto de vida. second chance, same old smile, brand new glance. The past was dust, but now it shines. You and me, redrawn in time. This time around, I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. Both changed yet stayed the same. Two old souls in a sweeter frame. No more games, no need to guess. Just one yes and nothing less. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. This time around
right this time around. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around.